Olá pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, não é verdade? Na semana passada nós falamos sobre Jó e hoje nós vamos falar sobre Salomão. Quando ter tudo te afasta de Deus. Na semana passada falamos sobre Jó, que Jó perdeu tudo e mesmo assim não largou a mão de Deus, jamais se afastou de Deus. E hoje eu quero te mostrar o outro lado da moeda e talvez esse seja o lado mais desconfortável dos dois, porque na maioria de nós prefere ter mais e não menos. Estou falando de Salomão, o homem mais sábio que existiu na terra, o homem mais rico de Israel, que teve tudo. E ainda assim, o homem terminou a vida escrevendo um livro inteiro dizendo tudo aquilo que não tem sentido, tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que não faz sentido. Salomão escreveu sobre isso. Você pensa que prosperidade resolve o problema do coração? Essa história vai te confrontar. Salomão não começou mal, pelo contrário, em 1 Reis 3, Deus aparece a ele em sonho e pergunta o que ele quer que dê, o que Deus possa lhe dar. E Salomão, em vez de pedir riqueza e poder, pede sabedoria para governar o povo de Israel. Olha só o que diz aqui na palavra de Deus, em 1 Reis 3, do versículo 12 e 13. Diz exatamente assim, ó: farei o que pedisses, e te considerei o coração sábio, e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. O 12 diz assim: também te dou que pleiteasses, riqueza e glória, de modo que durante a sua vida não haverá rei semelhante a ti. Ou seja, olha o que Deus fez para Salomão. Além de dar-lhe sabedoria para governar o povo, lhe concedeu sabedoria, inteligência, para que ele pudesse administrar o reino de Deus. Então pensa, você hoje pede alguma coisa a Deus, e Deus, além de te dar aquilo que você pediu, te acrescenta mais. Então, ou seja, pediu e recebeu além daquilo que havia imaginado. Então, olha só, o que Deus fala com ele? Eis que farei segundo a tua palavra. Eis que te dou um coração sábio e entendido, e também te dei o que não pedistes, riquezas e honra. Então, ou seja, Deus, além de conceder aquilo que nós pedimos, Ele também concede um pouco a mais daquilo que não pedimos. Aqui no caso de Salomão, não vem no momento, né, nem o momento exato para a gente falar sobre isso, sobre pedido, sobre oração, mas quero dizer para você o seguinte: às vezes aquilo que nós colocamos diante de Deus, aquilo que nós levamos para Ele, Ele também nos concede em dobro, beleza? Então, você precisa também saber pedir a Deus as coisas. Agora, veja a ordem. Ele pediu sabedoria e a riqueza veio como adicional. Olha que maravilha. E esse detalhe importa, porque mostra que Salomão começou com prioridade certa, ou seja, a prioridade de Salomão era uma. Ele tinha uma prioridade que era ter sabedoria para governar o povo de Israel, para governar o povo de Deus. E também te falo a mesma coisa: quando você tem sabedoria, pede sabedoria e começa da forma certa, da direção certa, Deus caminha as coisas certas na sua vida, tá bom? E Salomão, de fato, viveu isso em uma escala absurda, escala muito grande, escala tremenda. A gente vê os relatos da Bíblia, né? Quando a gente começa a ler Reis, Crônicas, e a gente vê o quanto que Deus honrou a Salomão. Ele construiu o templo de Jerusalém, expandiu o reino, ou seja, Davi já tinha um reino muito grande, Salomão veio e ainda expandiu mais ainda o reino, acumulou riquezas que nenhum dos reis daquela época ainda havia tido. E em Eclesiastes 2, ele mesmo narra, né? Salomão narra o que fez. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Construiu casas, plantou vinhas, fez pomares, jardim, açudes, comprou servos e servas, né? Ia falar carros aqui, mas na época não tinha. Ajuntou ouro e prata, teve cantores, tudo que os olhos dele pudessem alcançar, ele tinha. Olha o que ele diz aqui em Eclesiastes 10, diz assim, ó: de tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada, jamais privei meu coração de alegria alguma. Ou seja, Salomão não privou nada da sua vida. Sabia desfrutar de tudo que meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que eu obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Olha que interessante. Olha que isso diz. Tudo que diz aqui em Eclesiastes 2:10. Tudo que meus olhos desejaram, tudo que meu coração quis
eu não neguei, não retive nada, viveu tudo que pôde viver. Nenhuma coisa que o coração dele quisesse se alegrar, ele não deixou de cumprir. Ele não se privou de nada, absolutamente nada. E é exatamente aqui que a história começa a virar. Olha para você ver. Quando ele pediu sabedoria, entendimento para governar o reino de Deus, ele ganhou sabedoria, ganhou riquezas e ordenou o reino de Deus tranquilamente. Porém, tudo que ele pôde fazer, ele fez. E aí é aqui que a história começa a mudar na vida de Salomão. Onde o coração de Salomão começou a ceder? 1 Reis 11 diz assim, ó. E a gente vai ver que agora, que diz 1 Reis 11, o versos 1 e 3, diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara. Pensa bem, olha, veja bem isso aqui. Todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara, especialmente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Olha, para você ver aqui a demonstração que Deus já faz. Olha só o alerta que Deus já dá. Eu quero dizer para você também aqui, quantas vezes Deus já te alertou para não ir em tal lugar, não fazer tal coisa, não conversar com tal pessoa, não ter tal amizade, afastar de tal coisa. E nós somos Salomão às vezes, sabia? Deus fala conosco, Deus nos orienta, Deus nos mostra o perigo de tudo e mesmo assim a gente vai em desencontro àquilo que Deus nos ordena. Quantas vezes Deus já falou com você? Já falou comigo também, já me mostrou caminhos, através de sonhos e coisas que eu não dei ouvido a Deus e acabei me dando muito mal. Só que o arrependimento veio e deu tempo, né? Graças a Deus. E o versículo 4 completa dizendo assim, ó. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai, Davi. Então, olha só para você ver como são as coisas, né? Salomão não seguiu aquilo que Deus havia ordenado, e depois que ficou velho, como diz meu avô, né? Depois que ficou velho, ficou bobo e entregou o coração aí para as suas esposas e elas o desviaram. E quero que você pense uma coisa e preste muita atenção aqui. A Bíblia não diz que riquezas desviou o coração de Salomão. Não foi riqueza que desviou o coração de Salomão. O texto repete 4 vezes nesse capítulo a expressão desviar o coração. Está sempre ligado às relações que ele permitiu, às relações que ele trouxe para dentro de si, aos compromissos que ele foi acumulando ao longo dos anos. Ou seja, cada casamento que ele tinha, cada esposa que ele tinha, cada concubina que ele tinha, ele fazia uma promessa e essa mulher cobrava dele e ele tinha que cumprir. Então, não foi um evento único, foi um processo lento, um processo moroso, pequenas concessões. Toda vez ele concedia para uma, concedia para a outra. E por fim, aconteceu o que aconteceu com Salomão. E é por isso que Eclesiastes é tão importante quando fala a confissão final. É por isso que traz esse impacto tão interessante aqui, porque Salomão, no fim da vida, olhando para trás, no fim de sua vida, olhando para trás, olhando para tudo, fazendo balanço das coisas, sendo sincero consigo mesmo, Eclesiastes 1:2 diz assim, ó. Vamos ver aqui, pra gente ver o que fala Eclesiastes, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim: que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Ou seja, essa é a versão que eu estou usando, que é a versão King James, pode ser que seja diferente, mas diz assim, ó, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, certo? E aí, completa lá no Eclesiastes 2:11, depois de listar todas essas coisas que ele tinha construído, acumulado, e ele concluiu o seguinte, olha o que diz aqui em Eclesiastes 2:11, contudo, no momento em que eu passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me
me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, de inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Ou seja, tudo é vaidade. Salomão conclui que tudo é vaidade. E esse não é um bom... na verdade, eu falei que nem é um bom... Na verdade, ele não é um homem amargurado. Esse não é um homem amargurado, sabe? Por ter perdido algo, como Jó. É um homem que teve tudo, descobriu tarde demais. Descobriu muito tarde que nada naquilo enchia o vazio que só Deus poderia preencher. Então, se você tem algum vazio no seu coração, quero dizer para você o seguinte: se você tem vaidade, coisas, buscando coisas que não preenchem a Deus, fazendo concessões pecaminosas, permitindo que coisas tomem o lugar de Deus na sua vida, eu quero dizer para você o seguinte: hoje é o momento de você arrepender e deixar Deus trazer a realidade dele sobre a sua vida, sabe? É permitir que Deus preencha o vazio que há no seu coração, é permitir que Deus preencha tudo que está aí, cada espaço, cada milímetro, cada célula do seu coração, permitir que Deus preencha isso, tá bom? Beleza? E aqui, ó, que tá o nosso cerne, que aqui que começa a finalizar tudo. Não é sobre ter ou não ter. Esse é o nosso ponto central, eu quero que você entenda isso. Não é você ter ou não ter, sabe? Não é você estar, como diz Paulo, né? Não é na escassez ou na fartura, mas é aqui que a coisa acontece. É aqui que a sua vida muda. E aqui está o que eu quero que você leve dessa mensagem, junto com a de Jó, da semana passada. A riqueza não é o problema, nunca foi, nunca será problema para ninguém. A pobreza também não é a solução. A riqueza não é o problema e a pobreza não é a solução. O que decide o destino do seu coração é onde você coloca sua confiança. Nós falamos isso sobre semana passada. Onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? Em quem você está confiando? Então, ou seja, a sua confiança é o que permite que você vá ocupando espaço, pouco a pouco dentro dele. Jó tinha riqueza e a perdeu. E o seu coração permaneceu íntegro, permaneceu inteiro diante de Deus, porque sua segurança não esteve nos bens, não esteve no boi, na família, em nada, nos filhos. A confiança de Jó estava firmada em Deus. Salomão tinha riqueza e sabedoria, e seu coração se desviou. Por quê? Com o tempo, ele foi permitindo compromissos que permaneciam pequenos, ou que pareciam pequenos, mas que foram se acumulando até mudar o seu coração de direção. Tiago 1:14-15 descreve exatamente esse processo. A tentação não vem de um golpe pequeno, a tentação não vem só de uma só vez, ela vem aos poucos, ela vem atraindo, seduzindo aos pouquinhos, até gerar o pecado na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Então, para a gente fechar, a pergunta que eu deixo para você não é se você tem muito ou tem pouco. A pergunta é: o que você está permitindo, pouco a pouco, que está desviando o seu coração sem você perceber? Pode não ser a riqueza, pode ser uma relação, pode ser uma ambição, uma busca por reconhecimento, um hábito que parece pequeno, mas está crescendo momento a cada momento. Salomão tinha tudo que esse mundo podia oferecer e ainda assim escreveu: vaidade de vaidades. Talvez a riqueza dele não fosse o problema, talvez fosse só um espelho mostrando que só Deus enche o que criou para ser preenchido por ele. Ou seja, esse vazio, esse coração foi criado para que Deus entre e faça morada eterna na sua vida. Comenta aqui o que você está aprendendo a guardar os cuidados do seu coração hoje. Como diz lá em João 119, né? Guardei meu coração para não pecar contra ti. Então, na próxima semana eu vou trazer o ponto de virada dessa série. O que realmente diferencia o coração íntegro de um coração desviado. Esteja você na fartura ou na escassez. Se inscreva nesse canal. Se inscreva para você aprender mais, acompanhar tudo que eu vou trazer para você. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua família e conduzindo o seu coração dia após dia.